Ângela, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra estar aqui hoje recebendo a Aparecida de Jesus Ferreira. Vocês que estão aqui sabem de toda a trajetória dessa mulher incrível que faz estudos muito importantes e que, nesse momento, principalmente, nos fez pensar, a Aparecida tem que estar conosco. Eu acho que o Lael, logo a princípio, sempre se mostrou antirracista, e essa questão de ser antirracista, nós entendemos que nós temos que reconhecer esse lugar privilegiado que nós temos e como que nós podemos agir, porque não ser racista é diferente de ser antirracista. Então, para nós, que fazemos questão de nos colocarmos como antirracistas, queremos ter as vozes das pessoas que representam uma parte da população, no nosso caso aqui no Brasil, a maior parte da população, que tem sofrido bastante com esse racismo estrutural que nos constitui e que às vezes a gente até parece que se surpreende quando percebe certas coisas. Então, nesse sentido, eu queria dizer que, mais uma vez, Aparecida, que é um prazer que você esteja aqui conosco, que nós temos muito a aprender com você, que é uma mulher, que é negra, que é acadêmica e que vai, com certeza, contribuir muito para as nossas reflexões. E eu quero dizer também que conheci a Aparecida não só lendo artigos e seguindo a vida acadêmica dela, mas participamos de 2 bancas de defesa pública, de trabalho, e que ela teve muito a contribuir para nós, os professores da PUC, e as alunas que estavam defendendo a sua tese. Então, mais uma vez, obrigada, vou passar, porque você é a nossa estrela. Obrigada, Aparecida, por estar aqui conosco e nos ensinar, tenho certeza. Fernanda. Também é um prazer para mim, amiga da Aparecida, poder ter a Aparecida aqui com a gente nessa conversa. Aparecida, muito obrigada, nós fazemos parte do mesmo grupo da Ampol, o que é um prazer enorme, a gente acompanha seu trabalho há tanto tempo. A gente gostaria muito de ouvir você e depois abrir para perguntas, se você permitir, acho que vai ser uma oportunidade bem legal. Então, Aparecida, você já tem aí a possibilidade de fazer o share screen. Vamos lá, qualquer coisa é só chamar que eu estou aqui por trás, tomando conta da tecnologia. Ótimo, obrigada, Fernanda. Então, eu vou começar a divisão da tela, então. Então, eu gostaria de iniciar agradecendo a Lael, a PUC São Paulo, pelo convite. Agradeço à professora doutora Ângela Lessa, que entrou em contato comigo, né, para que eu pudesse estar aqui com vocês. Também a Fernanda, que faz parte do meu GT, né? E também agradeço o Tony Tadinha, que está aí também colaborando para que essa live ocorra, e também ao intérprete, Eric, que vai estar fazendo essa mediação, né, para as pessoas que necessitarem, né? E também agradeço às pessoas que estão participando. Muito obrigada por todos e todas e todos vocês estarem aqui. Então, o título da minha apresentação, quando a Ângela entrou em contato comigo e pediu que eu tratasse
dentro dos estudos que eu tenho trazido e abordado, né, questões que trouxessem sobre vidas negras importam, né? E daí eu estou na Inglaterra no momento, estou como professora visitante aqui na University of Bristol, que vim em fevereiro e volto para o Brasil agora no início de agosto. Então, eu vou dividir com vocês um pouco dos resultados dessa minha pesquisa sabática, né, que eu fiz aqui durante esse período de 6 meses. E o título dessa minha fala é Letramento Racial Crítico no Contexto Brasileiro, Identidades de Professores de Línguas Estrangeiras e Interseccionalidade com Raça, Gênero e Classe Social. Aqui é a Universidade Estadual de Ponta Grossa, a qual eu faço parte, que eu quis mostrar um pouco do contexto, né, do meu trabalho. E nessa minha apresentação, eu vou trazer um pouco do contexto da pesquisa, um pouco da metodologia, e daí, após um pouco das análises, das narrativas, que foram as que eu coletei, e as considerações finais. Então, pensando um pouco sobre a questão de vidas negras importam, ou Black Lives Matter, então, todas as manifestações que têm ocorrido mundo afora e no Brasil foram impulsionadas pela morte violenta do George Floyd. Mesmo que nós sabemos que várias mortes ocorrem cotidianamente da mesma forma violenta com pessoas negras no Brasil. O racismo no Brasil é estrutural. E a pesquisa de Silvia Almeida nos ajuda a refletir sobre isso. Então, para que a gente tenha, de fato, uma sociedade equitativa, sem racismo, nós precisamos de ações, propostas e práticas antirracistas. Como Stuart Hall mencionou em uma das falas que eu tive a oportunidade de assistir, ele disse que nós temos, para que nós tenhamos uma sociedade sem racismo e antirracista, precisamos atuar onde nós estamos. E como a minha área de atuação é na área do ensino de língua inglesa como língua estrangeira, então esse é o local que eu tenho e que penso em fazer ações antirracistas. E é isso que eu vou abordar um pouco aqui na minha fala. Então, eu sou professora universitária desde 1996. Eu iniciei minha carreira universitária na UniOeste, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e em 1999 eu comecei a fazer o meu mestrado em língua inglesa, que enfocava a questão do ensino crítico de língua inglesa. E uma das práticas, das atividades que eu estava desenvolvendo no momento para ver sobre a questão da reflexão do ensino crítico, eu trouxe lá várias questões para que as pessoas que estavam desenvolvendo prática de ensino de língua inglesa pudessem pensar atividades para fazer no contexto de sala de aula. E eu levei vários bonecos e bonecas de todos os pertencimentos étnico-raciais. E todas as bonecas foram escolhidas, exceto as bonecas e bonecos negros. E naquele momento foi a questão que foi o que me trouxe a pensar e me interessar em trazer as questões raciais para a minha pesquisa. E em 2001, eu iniciei o meu doutorado aqui na Inglaterra, e no momento que eu tive que fazer escolhas do meu orientador no TESOL, na linguística aplicada, para que pudesse me orientar, e a pesquisa já tinha sido delineada, que eu iria falar por conta dessa questão que ocorreu, que eu mencionei, eu iria falar sobre a questão de raça na formação de professores de língua inglesa. Naquele momento, os parâmetros curriculares nacionais de língua inglesa tinham acabado de serem publicados e que tinha uma questão específica que abordava sobre a questão da pluralidade cultural e dentro da questão da pluralidade cultural abordava sobre a questão de raça e etnia. E que também eu fiz, naquele momento, produção de materiais didáticos com a temática racial e ensino de língua inglesa. Então, eu tive muita dificuldade de encontrar, dentro da área do ensino de língua inglesa, no TESOL, aqui na linguística aplicada, alguém que quisesse me orientar com essa temática, né?
Em 2005, após ter terminado o meu doutorado, eu retornei para o Brasil e já iniciei ministrando a disciplina de formação de professores de língua e incluí as questões de raça, tanto dentro da formação de professores de língua, bem como na disciplina que eu ministrava, que era prática de ensino, estágio supervisionado. E naquele momento já tinha sido aprovado a Lei 10.639, que inclui a questão de ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em todo o currículo escolar, que foi em 2003. Como eu voltei em 2005, eu já iniciei implementando. E em 2005 também, dentro da própria Unioeste, eu iniciei as questões de ter um projeto que era o PEAB, que era o Projeto de Estudos Afro-Brasileiros, e que tratava de pensar a formação de professores de línguas dentro dessa perspectiva racial, e que também, naquele momento, fiz várias atividades de produção de materiais didáticos com essa temática, para que os professores de língua inglesa pudessem tratar dentro das suas aulas, né? E daí, naquele momento de 2000, isso já foi em 2009. Em 2009, eu pedi remoção para Universidade Estadual de Ponta Grossa, que é a universidade que eu permaneço até o presente momento. Então, eu vou mencionar algumas questões aqui de que a gente tem feito na Universidade Estadual de Ponta Grossa, porque isso que eu vou mencionar, as pessoas que fazem parte da pesquisa vão, de alguma forma, mencionar algumas desses pontos que eu estou trazendo aqui. Então, em 2010, quando eu cheguei na UEPG, já tinha a professora Ione, que trabalhava com a temática racial, e daí nós nos juntamos e criamos o NUREGS, que é o Núcleo de Relações Étnico-Raciais de Gênero e Sexualidade, com outros professores que fazem parte do curso de letras e outros que não fazem parte do curso de letras, né? Então, nós promovemos lá cursos, palestras, atividades para estudantes e comunidade. Em 2011, até o momento atual, nós temos no mestrado em estudos da linguagem cotas na pós-graduação. Me parece que nós somos a primeira universidade a criar cotas na pós-graduação. E já tem cotas na graduação desde 2007. De 2011 a 2017, as professoras de espanhol, Lígia Couto, e a professora que trabalha com prática de ensino de língua portuguesa, a professora Ione Jovino, elas criaram esse projeto, né, concorreram ao edital para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, e elas implementaram a temática Africanidades. Então, de 2010 até o momento atual, na disciplina que eu ministro no mestrado em formação de professores de línguas, ela tem um foco na questão do letramento racial crítico. Na graduação, algumas disciplinas abordam a questão racial, tratando da Lei 10.639 e a 11.645, que modificam a LDB, que traz a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana e indígena. No entanto, não tem uma disciplina obrigatória no curso com tais temas, depende do professor que ministra as disciplinas. Há outras iniciativas no curso de letras e no mestrado, em outros cursos também na UEPG. No entanto, aqui trouxe questões que foram mencionadas, estão relacionadas aos dados, né, que foram gerados nessa pesquisa. Como eu tenho alguns trabalhos que falam sobre a questão do letramento racial crítico e da questão de raça atrelada à questão de formação de professores de língua estrangeira, eu quis trazer aqui esses dois livros, né, tanto Narrativas Autobiográficas, Identidades Sociais de Raça, Gênero, Sexualidade e Classe, em Estudos da Linguagem e Letramento Racial Crítico, eles foram resultados do meu pós-doutorado que fiz em 2014. No entanto, no momento que eu fiz o pós-doutorado, as pessoas que fizeram a minha disciplina do curso de mestrado, elas produziram narrativas autobiográficas, pensando a questão de identidade. Então, eu separava, fazia que elas pensassem, as pessoas que faziam a disciplina, pensassem sobre identidade racial, identidade profissional e identidade de gênero separadamente, né?
E, em um determinado momento, eu pedi que elas colocassem como você se deu conta de que o racismo existe. Então, essa foi essa pesquisa que resultou nesses dois livros, que foi feito no meu pós-doutorado em 2014. Já essa minha pesquisa sabática de agora, de 2020, os participantes da disciplina tinham que escrever uma narrativa e responder a seguinte pergunta: como a sua identidade profissional faz intersecção com raça, gênero e classe social? Então, aqui eu já quis atrelar e não fazer mais separadamente como eu fiz anteriormente, né? Que foi o que ocorreu o ano passado. Então, aqui está um relato de uma das pessoas que fez a disciplina. Gostei muito de elaborar esta narrativa autobiográfica a respeito da experiência docente. E também, como aluna da pós-graduação e pesquisadora, a escrita me fez pensar a respeito de questões que nunca tinha me ocorrido antes e contribuiu para que eu me torne uma profissional mais reflexiva a respeito da minha própria prática docente. Então, a metodologia foi dentro da disciplina que eu ministro, no mestrado, que está intitulada Formação de Professores de Línguas, Identidade Profissional e Letramento Racial. A geração dos dados foi feita em 2019, o ano passado, e foram 13 autobiografias narrativas, né, que participaram da disciplina, professores de português, inglês, francês e espanhol. Aqui, para os dados que eu vou mostrar, somente são 2 narrativas, né? E a questão que elas tinham que responder é como a sua identidade profissional faz intersecção com raça, gênero e classe social. Então, as 2 pessoas que eu escolhi, uma é a Nete, que de acordo com a categoria do IBGE, ela se categorizou como parda, no entanto, ela se auto-identifica como negra, 21 anos, formada em letras espanhol, e fez a disciplina como aluna especial. Já a Cris, que é uma aluna que participou, que é branca, 24 anos, formada em letras, e faz o mestrado como aluna efetiva do curso. E é professora de língua inglesa em cursos privados de línguas. Então, a necessidade da pesquisa. A necessidade da pesquisa se dá desde a questão da Lei 10.639 e 11.645, como eu já mencionei, pensando em políticas linguísticas, tanto o PNLD e também a BNCC, e pensando na necessidade do contexto brasileiro, onde nós temos o racismo que é estrutural e endêmico na sociedade brasileira, né? E daí é importante mencionar como é que eu entendo raça aqui. Então, eu entendo raça como um fenômeno construído socialmente, culturalmente, historicamente e discursivamente, que essa também é uma definição de Nilma Lino Gomes, que é essa fotografia que está aqui do lado, que também já foi a nossa ministra de Igualdade Racial no Brasil. E também eu gostaria de mencionar que o meu entendimento de raça é que todas as pessoas são racializadas, sejam elas brancas, eurodescendentes, pretas, pardas, negras ou afrodescendentes, amarelas, que são as pessoas asiáticas, e indígenas. Então, as categorias branca, preta, parda e amarela são as categorias do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E daí eu gostaria de trazer como é que é o meu entendimento da questão do letramento racial crítico e como é que ele passou a existir nas minhas pesquisas, né? Então, já no meu doutorado, quando eu tive que procurar teorias que dessem suporte para eu pensar a questão racial, eu utilizei muito a teoria racial crítica, né? que vem do contexto estadunidense e que tem sido utilizado no contexto brasileiro também, né? E eu também, em algumas publicações, eu utilizava o letramento crítico. No entanto, somente a questão do letramento crítico não dava possibilidade para eu pensar questões específicas que tratassem da questão racial dentro das suas reflexões. E foi nesse momento que eu fui cunhar e procurar a questão de letramento e encontrei letramento racial, e daí eu trouxe a questão de letramento racial crítico para se alinhar a linguística aplicada à crítica e a teoria racial crítica que eu já utilizava. Então, o conceito que eu tenho tratado e tenho utilizado o letramento racial crítico reflete sobre raça e racismo e nos possibilita ver o nosso próprio entendimento de como raça e racismo são tratados no nosso dia a dia e o quanto raça e racismo têm impacto em nossas identidades
sociais, em nossas vidas, seja no trabalho, seja no ambiente escolar, universitário, seja em nossas famílias, seja nas nossas relações sociais. E eu, como formadora de professores que sou, entender a importância de utilizar o letramento racial crítico na minha prática pedagógica é de extrema relevância, para que assim possa também colaborar para que tenhamos uma sociedade mais justa, com igualdade e com equidade. Aqui é importante trazer a questão da equidade, pois no Brasil somos 56% da população brasileira, né? E quando eu falo de equidade, é que tudo o que ocorre no Brasil, todos os postos, todas as funções, pensando tanto do ponto de vista de formação de professores, em todas as áreas de conhecimento, que esse poder possa ser dividido de forma equitativa para esses 56% da população brasileira, né? E para que a gente possa, de fato, ter uma sociedade mais justa e igualitária, nós temos que mobilizar todas as identidades, seja a identidade racial branca, a identidade racial negra, para refletir sobre raça, racismo e possíveis formas de letramento racial e fazer um trabalho crítico no contexto escolar, em todas as disciplinas do currículo escolar. Também é necessário fazer essas discussões na área de línguas, pois a área da linguagem também é responsável por educar cidadãos que sejam críticos e reflexivos sobre como o racismo está estruturado na nossa sociedade. E daí, para pensar um pouco do ponto de vista de metodologia, e qual referencial teórico que eu utilizei, uma vez que eu estou trabalhando com narrativas, então eu só vou mostrar quais são os referenciais teóricos que eu tenho utilizado, né? Então, dentro do referencial teórico aqui em estudos da linguagem, eu tenho utilizado Barkhuizen, Benson e Chick, que trazem Narrative Inquiry in Language Teaching and Learning Research. Também para pensar um pouco das pesquisas narrativas no contexto brasileiro, eu trouxe aqui algumas autoras brasileiras que também têm trabalhado sobre a questão de pesquisa narrativa. E sobre identidades de professores de línguas, então esses têm sido alguns dos referenciais teóricos que eu tenho utilizado. Pensando também em estudos raciais, esses têm sido os referenciais teóricos que eu tenho utilizado, tanto do ponto de vista de pensar a teoria racial crítica, quanto o letramento racial crítico. E pesquisas da linguística aplicada em língua estrangeira que consideram as questões de raça. Então, aqui eu trouxe alguns pesquisadores no contexto brasileiro, tem muitos mais, mas eu trouxe alguns que são alguns que eu tenho dialogado, né, e que tenho tratado e tenho abordado, né? Então, aqui estão algumas das pessoas, tanto no contexto brasileiro, quanto em contextos fora do Brasil também. E daí, é importante trazer um pouco dos materiais que nós já temos publicado em termos de livros que falam sobre estudos de raça em línguas estrangeiras ou segunda língua em outros contextos. Então, nós temos aqui desde a Ryoko Kubota, e a Lynn Angel Lin, que é um livro importantíssimo para a área dos estudos de língua estrangeira, que aborda a questão racial. Esse é um livro novo que fala sobre Racial Linguistics. Nós temos outro material e temos também o último livro que mostra aqui, que é o da Uju Ania, que fala sobre Racialized Identities in Language Learning in Brazil. Nós temos também estudos de língua estrangeira que estudam a questão de raça no Brasil, então eu trouxe alguns deles aqui para que a gente também possa perceber, desde o livro, um dos primeiros livros publicados, que foi do Luiz Paulo da Moita Lopes. Esse é um outro livro que eu publiquei em 2006, que fala sobre formação de professores de raça e etnia, identidades sociais de raça em estudos da linguagem, um outro material que publiquei. E daí tem esse outro material publicado, que é Identidades e Relações Étnico-Raciais no Ensino de Língua Espanhola, que foi publicado pela Lígia, Renan e também o Gilson, que são professores de língua espanhola que organizaram. E o Racismo Linguístico, que foi publicado recentemente por Gabriel Nascimento.
Então, vamos lá. A pergunta, como eu disse que eu iria responder, como a identidade de professores de línguas estrangeiras faz intersecção com raça, gênero e classe social? Então, agora, a análise, eu fiz em 3 temas aqui, de acordo com essas narrativas que foram coletadas, e que aqui, eu lendo as narrativas, eu consegui tematizar essas narrativas e separei em 3 momentos específicos, embora eu não tenha pedido para que elas trouxessem exatamente sobre isso, mas elas acabaram abordando, né? E essas 2 que eu escolhi foram as que mais contemplaram esses temas que eu resolvi abordar aqui. Então, narrativas antes da formação de professores, na família, educação básica, é um primeiro tema. Um segundo tema, narrativas durante a formação de professores e professoras, experiência da universidade, e narrativas após a formação de professores e professoras no trabalho. Então, o primeiro tema, que foi na família e na educação básica, então eu trago a primeira narrativa da Anete, e que ela coloca: não tive nenhuma experiência familiar que contribuiu para a minha decisão de ser professora. Até então, ninguém da minha família tinha um curso superior. Sempre estudei na rede pública. Quando tinha 11 anos, sofri preconceito na escola por parte dos meus colegas e alguns professores, porque na época meu cabelo era bem cacheado e volumoso. E se eu fosse para a escola com o cabelo preso ou solto, era motivo de fazerem piadinhas. Então, aos 12 anos, alisei o meu cabelo. Foi como se eu tivesse apagado um pouco da minha identidade. Mas a partir do momento que fiz isso, nunca mais ouvi nada, pois fiquei normal, igual a todos. Foi a partir dessa experiência que hoje tenho mais interesse em estudar mais sobre questões sociais de raça. Então, abordar sobre narrativas de professores no ambiente escolar e no ambiente familiar nos possibilita entender como ocorreu o letramento racial crítico nesses espaços. O ambiente familiar é uma das agências de letramento, ou seja, é um local em que as primeiras experiências de formação e de letramento ocorrem. Nessa fase do crescimento, para a criança é importante que ela tenha experiências com o letramento racial crítico. A Anete, na sua narrativa, traz uma experiência que é bem comum nas famílias negras, de quem consegue acesso à universidade, muitas vezes, é a primeira pessoa da família e que essa pessoa terá a responsabilidade de aumentar o contingente de pessoas negras na universidade, bem como propiciar uma melhor qualidade de vida para as pessoas que estão ao seu redor, pois, para as famílias negras, o acesso à universidade significa ter capital econômico, e esse capital econômico levará a outros capitais, como, por exemplo, capital cultural, capital social e capital simbólico, como já diz Bourdieu, que para a população negra é de extrema importância e que significa acesso a vários bens que foram negados no decorrer dos séculos. Ao descrever como sofreu preconceito, a Anete retrata as experiências de que várias outras pessoas negras experienciam no espaço escolar, tanto por colegas de sala, como por professores. Ela trata de uma questão que é o cabelo da mulher negra, e que é interseccional, como menciona Kimberlé Crenshaw, que aborda sobre a questão racial e que requer um olhar interseccionado. A questão do cabelo é de fundamental importância para o fortalecimento da identidade racial negra, e que não é permitido ou considerado adequado dentro do espaço escolar como parte da identidade das pessoas negras. É importante mencionar aqui o papel da família e da escola em propiciar que a pessoa negra tenha a sua identidade negra garantida nesses espaços e nesses vários locais. E as práticas de letramento racial crítico podem ser adotadas nesses ambientes para evitar o sofrimento e a dor da pessoa negra. E, ao mesmo tempo, fazer esse letramento para educar as pessoas negras a se defenderem de ações racistas, como também para ensinar as pessoas negras e brancas a forma que o racismo ocorre e saber tratar de temas como racismo nos vários segmentos da sociedade.
Também no ensino e aprendizagem de línguas, pois a forma como é ensinado e aprendido a língua estrangeira, ela se dá de forma racializada. Glenda Mello e Gabriel Nascimento abordam sobre isso no contexto de ensino de língua inglesa. A Nete traz a experiência da dor, de ter que ser normal, ou seja, adotar características da pessoa branca como norma, a branquitude, para ser aceita no ambiente escolar, no momento em que ela menciona que alisou o cabelo. Essa experiência demonstra o que Grada Quilomba nos diz que é preciso adotar uma postura decolonial. E Grada Quilomba, abre aspas, coloca: a ideia de decolonização pode facilmente ser aplicada no contexto do racismo, pois o racismo cotidiano estabelece uma dinâmica semelhante ao próprio colonialismo. Uma pessoa é olhada e lhe é dirigida a palavra, ela é agredida, ferida e finalmente encarcerada em fantasias brancas do que ela deveria ser. Assim, em questão de segundos, essa manobra colonial é realizada sobre o sujeito negro que simbolicamente se torna colonizado. Fecha aspas. A Nete, na sua narrativa, me pareceu que, a partir das suas experiências, adotou uma postura de letramento racial crítico e decolonial, pois ela entende, como Hooks, que no nosso dia a dia, nas nossas vidas, nós falamos diferentemente para audiências diferentes. Agora, a experiência de Cris. A experiência de Cris, ela coloca o seguinte: por ter crescido em um ambiente bastante privilegiado, frequentando sempre escolas particulares e tendo acesso a um largo material de apoio, jogos, CDs, acesso à internet, filmes e músicas, o aprendizado da língua não foi, para mim, uma tarefa custosa. Tive excelentes professores e uma família que sempre me apoiou no processo de aprendizagem. Veio também de meu pai o incentivo à leitura, novamente uma situação de extremo privilégio. Sempre fui presenteada com livros e incentivada a conversar a respeito daquilo que lia. Este gosto pela leitura, associado com o desejo de ser professora e afinidade com a língua inglesa, fizeram com que eu optasse pelo curso de letras. Então, a professora Cris é uma professora branca de 24 anos e é professora de língua inglesa. A Cris, na sua narrativa, ela informa que teve um ambiente privilegiado e ela inicia a sua narrativa informando que reconhece o seu lugar de privilégio. A narrativa de Cris informa que ter nascido em um lugar privilegiado de classe social demonstra o quanto isso facilitou para que ele tivesse acesso à aprendizagem de língua inglesa, ou seja, demonstra a importância do capital econômico para ter acesso ao capital cultural através de livros, músicas, filmes, internet, jogos, CDs, e dessa forma também a aprendizagem de língua inglesa. Agora a gente vai para o segundo tema, que é narrativas durante a formação de professores, experiências na universidade. Então, a professora Anete, de 21 anos, a professora negra de espanhol, ela coloca o seguinte: quando decidi cursar letras, no primeiro momento, não pensava na formação de professora, em dar aula. Acreditava que não tinha maturidade suficiente. Por isso, inicialmente, a escolha foi devido ao meu gosto por literatura. Então, ainda no primeiro ano do curso que ingressei, no PIBID espanhol, que significou muito para a minha formação como professora, pois foi lá que comecei a ler formação de professores e tive um contato maior com alunos, exercitei mais a língua espanhola. Foi a partir dessa experiência que fui me encontrando como professora e que era aquilo que eu queria me tornar. Além disso, teve uma disciplina específica na graduação, chamada Seminários Temáticos, em que a professora trabalhou temas importantes, tanto para a formação como professora, mas também para a formação humana, como, por exemplo, educação especial, identidades sexuais, de gênero, identidades étnico-raciais e juvenis. Então, tratar
aqui sobre as experiências durante a formação de professores possibilita entender o quanto as professoras em formação tiveram acesso ao letramento racial crítico. A Anete, ao abordar sobre a sua decisão de ser professora, ela menciona a questão da maturidade. No entanto, essa maturidade talvez possa também ser entendida como não se ver naquele local, pois ela, como demonstrou anteriormente, teve experiências no ambiente escolar que não favoreceram a sua identidade racial negra que fosse contemplada no espaço escolar. Na sua narrativa, a Anete trata de políticas públicas de formação de professores como sendo definidor para a sua formação, para que ela pudesse decidir sobre a formação, que é o caso do PIBID espanhol, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Já com relação à sua graduação, ela menciona que teve, sim, um letramento racial crítico ocorrendo na sua formação inicial. Ou seja, uma vez refletido sobre as questões de raça na graduação, traz, sim, resultados que fomentem e gerem interesse em pesquisa e propõem práticas antirracistas que sejam críticas e reflexivas acerca de raça. Agora, o relato, nesse segundo tema ainda, o relato da professora Cris. A professora Cris diz que, ao ingressar na universidade, tive o meu primeiro contato com um ambiente de maior diversidade, diferente das escolas particulares, pasteurizadas e homogêneas, que frequentava até então. Foram, em grande parte, as discussões fomentadas no ambiente universitário que fizeram com que eu pudesse desconstruir preconceitos e reconhecer-me como uma pessoa privilegiada, tanto do ponto de vista social quanto racial. Foi também neste ambiente que passei a entender-me como mulher em uma sociedade patriarcal e ter acesso às premissas das lutas feministas, moldando meu perfil enquanto ser humano, professor e pesquisadora. Então, a Cris, por ter tido acesso a escolas privadas e com falta de diversidade de pessoas do ponto de vista racial, dentro do espaço da escola, demonstra que a universidade é um local para ter a possibilidade de encontrar pessoas diversas, do ponto de vista racial. Embora muitas pesquisas demonstrem a falta de acesso às discussões que reflitam sobre raça, gênero e classe como parte da formação de professores de línguas, a experiência da Cris foi desafiadora nesse sentido, pois o curso de graduação discutiu questões de raça, interseccionada com gênero e classe social, que é o que faz refletir sobre patriarcado, feminismo, branquitude e o privilégio de ser branco em uma sociedade desigual como é o Brasil. Na pesquisa desenvolvida por Elivan Aparecida Ribeiro, acerca de formação de professores de inglês e letramento racial crítico, ela menciona que abordar sobre as questões raciais na formação foram importantes, porque a sua identidade, tanto como docente em formação quanto a de cidadã, se consolidou a partir das reflexões sobre o letramento racial crítico. Sabrina Gonçalves, Tânia Romero e Márcia Amorim também fizeram as mesmas reflexões sobre identidades de raça na formação de professores de língua inglesa, em um artigo que foi publicado recentemente, em 2020, na revista Travessias. Agora nós vamos para o terceiro tema, que é narrativas após a formação de professores no trabalho. Aqui a Anete, ela coloca o seguinte: depois que terminei a minha graduação, pude perceber o quanto o curso modificou conceitos conservadores que tinha sobre alguns temas, como, por exemplo, com relação ao gênero e raça. Eram assuntos que tinha uma opinião formada, porém nenhum conhecimento. Ao longo do caminho, lendo diversos textos, ouvindo as opiniões distintas e convivendo todos os dias com diferentes pessoas, consegui perceber o quanto evoluí, mas que posso ainda mais. Então, as experiências, que a Anete coloca aqui, que teve no curso de graduação de espanhol, foi fundamental para que ela entendesse como as questões de ensino e aprendizagem de língua espanhola está atrelada a questões de raça e gênero, e o quanto que essas questões modificaram a sua percepção
de ver o mundo. Ou seja, o curso de Letras Espanhol fez a diferença da forma como que ela hoje é a profissional na área da linguagem. Já a professora Cris, ela menciona o seguinte: em 2019, passei a dar aulas no curso pré-vestibular de uma instituição privada, e esta tem sido uma experiência conflitante. Por um lado, tem sido uma experiência bastante prazerosa, por conta da relação positiva travada com os alunos. O fato de trabalhar em um ambiente muito bem equipado, favorável à prática docente. Contar com uma equipe de administradores extremamente proativa e disposta a ajudar, além de trabalhar com turmas pequenas e relativamente bem disciplinadas. Por outro lado, o fato de ser uma instituição privada limita em muito as possibilidades dos assuntos a serem trabalhados em sala de aula, além de haver uma constante cobrança para que se cumpram todas as atividades previstas no livro didático, pelo qual os pais pagarão caro e que não atende necessariamente aos padrões que esperamos enquanto profissionais da área de letras. Por fim, o ambiente da escola particular levanta para mim diversas discussões a respeito de questões ligadas ao privilégio, porque alguns podem estudar em ambiente climatizado, em salas com multimídia, cadeiras estofadas, enquanto em algumas escolas os professores precisam comprar giz do próprio bolso. E sabendo disso, por que ainda se fala em meritocracia? Porque em 6 turmas que eu leciono, tenho apenas 3 alunos negros. Em suma, apesar de ser para mim uma experiência pontuada de perturbações e questionamentos internos, a docência tem sido um grande aprendizado, através do qual me desconstruo, aprendo com meus alunos e colegas e desenvolvo empatia e busco diariamente respostas para as questões que me inquietam. Então, aqui a Cris, ela coloca que, como ela mencionou anteriormente, ela, como aluna, ela foi aluna de uma escola da educação básica em uma escola privada, e agora como professora, depois de graduada, volta a ministrar aulas em um instituto privado, e as mesmas questões que ela mencionou como aluna, ela experiencia agora como professora. E que foi na universidade que ela conseguiu desconstruir seus preconceitos. Ou seja, a falta de abertura de tratar de assuntos que desafiem os alunos a pensar em seus privilégios. Então, nesse caso, ela está conseguindo fazer com que seus alunos e as suas alunas, né, possam também refletir sobre essas questões, porque a experiência que ela teve no curso de graduação possibilitou que ela tivesse essas reflexões. Né? E quando ela menciona sobre a questão do livro didático, né, de ter que cumprir o livro didático, nós sabemos em pesquisas, e eu tenho várias pesquisas que abordam sobre a questão do livro didático, sobre a sistemática, os livros didáticos, eles são eurocêntricos e disseminam de uma forma ou de outra a questão do racismo estrutural a partir do eurocentrismo que o material didático demonstra, né? Então, a Cris percebe que o ambiente da escola é um ambiente que ela também pode refletir criticamente sobre essas questões, porque ela teve essa experiência, né? Então, agora eu passo para as considerações finais, né? E daí eu fecho um pouco, dentro dessas considerações finais, a questão do vidas negras importam, ou Black Lives Matter, né? Então, para que, se vidas negras importam, é necessário ter práticas de letramento racial críticos e ações antirracistas, né? Então, pensando um pouco do ponto de vista de formação de professores de língua estrangeiras, né? O que os cursos têm feito? No sentido de incluir disciplinas nos cursos que abordam sobre a temática racial e suas interseccionalidades. Incluir referências bibliográficas que tenham outras perspectivas epistemológicas que não sejam somente eurocêntricas. Quantas e quantos autoras e autores são lidos anualmente nas disciplinas de formação de professores que são negros ou negras ou indígenas? Então, precisamos demonstrar nas nossas ementas, nas nossas referências bibliográficas, que vidas negras importam. Quem são as pessoas que orientamos em TCC, nos mestrados e nos doutorados?
Orientamos pesquisas com a temática racial e suas interseccionalidades, mesmo que não seja tema das nossas pesquisas, mas que é de interesse das pessoas que estão propondo seus projetos de pesquisa? Quem são as pesquisadoras e pesquisadores citados nos nossos artigos para publicação em periódicos e em livros? As nossas escolhas demonstram que vidas negras importam. As pessoas têm pertencimento racial e de gênero. Quantas pessoas negras e negras são convidados como conferencistas nos eventos acadêmicos que organizamos? As pesquisadoras e pesquisadores negros e negras não somente tratam da temática racial, mas da sua área de atuação de uma forma mais abrangente também. Quantos livros de literatura que são lidos nos cursos de graduação e pós-graduação para o preparo dos professores e das professoras trabalharem com literatura nas escolas da educação básica, cursos privados de línguas e nas universidades, são autores negros e negras e indígenas, ou livros que tenham personagens negros e negras e indígenas como protagonistas? Então, quantos pesquisadores e pesquisadoras negros e negras e indígenas são convidados para comporem nossas bancas de mestrado e de doutorado? Então, no Brasil, 56% da população é negra, preta e parda. Essa população precisa estar representada nos currículos, bibliografias escolhidas, pois trazem conhecimentos, epistemologias, teorias que perpassam as experiências vividas. As universidades precisam, no momento dos concursos de admissão de professores e professoras, pensar como são feitas as escolhas das contratações, pois temos um contingente importante de professores e professoras negros e negras qualificadas em todas as áreas do conhecimento e que podem atuar nos cursos de formação de professores e professoras. Concursos que pensem em uma universidade que seja equitativa racialmente. Como eu disse, somos 56% da população brasileira e esses 56% não estão representados dentro das universidades. Então, precisamos demonstrar com ações antirracistas que vidas negras importam no nosso local de atuação. Então, aqui eu trouxe, não vou falar, né, mas vou deixar, porque esses slides depois vão ficar disponíveis, alguns dossiês que foram organizados por pesquisadores e pesquisadoras no campo da linguística aplicada com a temática racial no Brasil, e que daí fica à disposição para as pessoas que tiverem interesse em olhar depois. Então, mais uma vez, eu agradeço, né, ao Lael pelo convite, em nome da professora Ângela, da professora Fernanda, do professor Tony, e da Maria Cláudia, que foi a pessoa que fez contato, ficou negociando comigo. Então, eu gostaria de agradecer também ao EPG, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, que financiou essa minha pesquisa, que durante o período da minha sabática, com a liberação das minhas atividades de aulas, né? E agradeço também as minhas colegas que cobriram as minhas aulas para que eu pudesse estar aqui, né? Então, agradeço também a University of Bristol por ter aceito a minha proposta de pesquisa. E agradeço a todos e todas e todos que estão participando. Então, muito obrigada. Thank you very much. Muito obrigada, Aparecida. A gente vai abrir agora. Ângela, não sei se quer começar a comentar, mas eu queria dizer que foi um prazer te ouvir, como sempre, esclarecedora, fundamentada, cheia de discussões da vida conectadas com a teoria, e uma teoria nova, rica, ampla. Foi uma delícia ouvir o que você tinha para contar para a gente. E está cheio de perguntas. Enquanto a Ângela fala com você, eu vou separando para a gente ver quantos você consegue responder, porque tem um montão aqui. Então, eu vou deixar a Ângela falando com você e vou tentar ver se consigo selecionar algumas para você dar conta. Vamos lá, Ângela. Tá bom, obrigada, Fernanda. Eu vou ser breve, porque eu acho que você, como eu comecei hoje, você é a nossa estrela, né? E nós queremos ouvir a sua voz, a voz da mulher, da negra e da acadêmica. Então, para nós, eu vi as perguntas que foram aparecendo aqui, porque temos poucos pesquisadores nas pós-graduações, nas universidades, né, dando aula, que são negros, e eu acho que é absolutamente pertinente. Fernanda vai provavelmente passar esse tipo de pergunta para você,
e é exatamente por reconhecer esse racismo estrutural que nos faz ter essa condição que temos hoje, que a gente não pode perder a oportunidade de ouvir você em cada minuto, que falou de coisas tão importantes como a descolonização epistêmica, a questão da interseccionalidade, né, que às vezes as pessoas entendem a questão do racismo só no racismo em si, mas eu fico pensando nas outras questões, na questão econômica, na questão de gênero, como que tudo isso se articula, e você trouxe tão bem com a nossa área da linguística aplicada. Eu fiquei encantada, mas não quero falar, porque eu quero ouvir você. Fê. Obrigada, então. Olha, são tantas, eu estou tentando ver qual que você... Mas vou fazer as primeiras e você vai vendo como que você gostaria de responder. Tá Bom, certo. tem muitos elogios e muitos agradecimentos para você, Aparecida, mas tem também algumas perguntas. Eu vou tentar ver se eu consigo... Uma delas vou falar 3, aí você vê o jeitinho que você quer organizar. Primeiro qual seria o efeito da palavra crítico na teoria? Segunda pergunta que tem aqui, ela coloca assim: eu gostaria de formular a seguinte pergunta. Em suas pesquisas sobre narrativas autobiográficas por meio de relatos, o que você, no fundo, pretendia levantar ou diagnosticar? Qual o seu impacto, se houve? Esse é um ponto. Uma outra pessoa pergunta: como tem sido trabalhar a temática de gênero, raça e sexualidade em tempos tão obscuros? Você ou sua universidade tem sofrido algum tipo de represália? Essa é uma professora de uma EMF aqui de São Paulo. Tem um outro ponto, e vai ser: se as vidas negras importam, onde estão professores negros na universidade? Qual a cor da nossa bibliografia? Acho que você pode começar com essas e aí eu vou juntando aqui as outras. Tá, joia. Então, tá bom. Excelente. Muito obrigada, Fernanda. Que isso. Então, aqui, quando foi colocado aqui, qual é o efeito da palavra crítica na teoria da questão de pensar a questão do letramento racial crítico, né? O efeito da crítica na questão do letramento racial crítico, da teoria racial crítica também, é pensar, tanto do ponto de vista de ações, né, e de propostas, e como é que nós podemos fazer essas intervenções nos locais aos quais nós estamos colocados e colocadas, né? E daí, quando eu trago a questão da crítica, que é visto dentro da sociedade brasileira, e não só da sociedade brasileira, né, o racismo como endêmico e estrutural, né, e que perpassam a questão dos privilégios que algumas pessoas têm na sociedade brasileira. E quando a gente fala em discutir a questão de raça dentro da perspectiva de formação de professores de língua, a perspectiva crítica é que nós não podemos pensar em discutir a questão de raça somente pela perspectiva de pensar que nós estamos falando somente da raça negra. Nós estamos incluindo e pensando que todos nós somos racializados, sejamos nós negros, pretos e pardos, de acordo com o IBGE, eurodescendentes, brancos, indígenas, amarelos, asiáticos, né? Então, todos nós somos racializados. Então, pensar a questão do privilégio dentro da sociedade brasileira, do privilégio branco e da branquitude, nesse sentido, ela é de fundamental importância para que a gente consiga, de fato, quebrar e repensar a questão de como o racismo está estruturado em todas as nossas relações sociais, né? E que nós precisamos pensar, sim, em trabalhar de uma forma equitativa, né? Para que nós consigamos fazer essa distribuição de privilégios. Então, se estamos falando que estamos trabalhando em prol de uma educação crítica, é nesse sentido que eu trago a palavra crítica, de fato pensarmos na questão de branquitude, né? E como distribuir esses privilégios que
somente uma minoria, né, agora, da população brasileira tem, sendo que, nesse sentido, a população majoritária hoje é a população negra. No entanto, essa população que é majoritária, né, ela não tem o mesmo acesso que a população negra, que a população branca tem. Então, é nesse sentido. Aí, qual o impacto, né? O que eu queria encontrar e o impacto que isso teve nessa minha pesquisa. Quando eu solicitei que elas fizessem essa narrativa, porque até o ano de 2018, eu geralmente trabalhava com 3 narrativas dentro da pós-graduação, e também na graduação eu trabalho também com as questões de narrativas, mas geralmente eu solicitava que eles construíssem uma narrativa pensando separadamente sobre a sua identidade de professor de língua inglesa, e outra narrativa depois, em um outro momento, quando estivesse discutindo a questão racial, que fizesse uma outra narrativa pensando como é que eu me dei conta de que o racismo existe. E já nessa narrativa que foi feita o ano passado, quando eu trabalhei, eu já quis entender se havia essa percepção das pessoas poderem perceber que, na realidade, a identidade profissional de professor e de professora de língua estrangeira, ela está interseccionada com as questões de raça, gênero, classe e sexualidade, ou seja, não há como fazer essa desassociação. Então, o que eu queria, de fato, era perceber se essa percepção, né, passava pelas reflexões das pessoas que estavam fazendo a disciplina, né? Então, era isso que eu queria entender como é que isso se deu, esse dado, né? Se a universidade tem sofrido algum tipo de impacto, infelizmente, a gente tem sim, né? Tem recebido de vez em quando pessoas, é uma minoria, né? Mas temos sim recebido de vez em quando alunos e alunas que têm questionado, mas esse é o lugar de se trabalhar essas questões, porque essas questões que estão sendo discutidas estão sendo muito ideológicas, né? Então, de uma forma ou de outra, de vez em quando a gente tem encontrado, sim, essas questões. E não só nós, né? Pelo que eu tenho percebido e tenho acompanhado, outros colegas meus de outras universidades também têm passado por experiências similares, né? E aí a outra questão, onde estão os professores negros e negras nas referências, né? E nos cursos de pós-graduação. Então, pensar um pouco nessa questão de professores negros e negras, tanto dentro dos cursos de pós-graduação, quanto dentro da universidade como um todo, né? Foi uma das questões que eu trouxe. As universidades, as universidades públicas que fazem concurso, ou as universidades privadas que contratam seus professores, né? Tem que pensar formas, né? Formas que sejam, através das suas práticas antirracistas, de como propiciar que essa população de professores negras e negras que estão formadas e que trabalham com várias áreas de conhecimento, para que elas também e eles possam ter acesso à universidade, né? Então, talvez, né, nós tenhamos que pensar em políticas de cotas, como nós temos lá políticas de cotas na formação para a entrada de alunos e alunas, tanto na graduação quanto na pós-graduação, né? Pensando que o contingente de professores e professoras negros e negras que nós temos na universidade é baixíssimo, né? Então, nós temos que pensar políticas, sim, né? E propostas e ações antirracistas para que a gente consiga dar conta dessa questão. E onde estão as referências bibliográficas, né? As referências bibliográficas, nós precisamos olhar, gente. A gente precisa olhar nas ementas e nas referências bibliográficas dos professores e professoras que, né, todo mundo tem acesso, né? Então, infelizmente, nas referências bibliográficas, né, tanto professores negros e negras e indígenas, né, a base ainda do ensino do curso de formação de professores de línguas, ele é eurocêntrico, onde a gente vai encontrar pessoas que adotam e que contemplam e que trazem para suas bibliografias professores e professoras negras, negros e indígenas, são professores que, de alguma forma, trabalham com a questão, se aproximam da questão, né?
e que tem trazido. No entanto, nós precisamos aumentar esse contingente, né? Por quê? Porque através dessas reflexões que são trazidas, é aí que se ensina a questão do letramento racial crítico, de pensar uma sociedade antirracista. Nós temos que dar exemplos, e as pessoas precisam experienciar leituras que sejam com epistemologias, né, que tragam pessoas de vários pertencimentos étnico-raciais e que, nesse caso específico, epistemologias e pesquisadores negros e negras não fazem parte das nossas referências ou da referência da maioria dos professores, né? Então, há uma necessidade importante de ser refletido sobre isso. Muito boas suas respostas, e inclusive, você já respondeu também aqui uma outra pergunta feita sobre a questão de um epistemicídio que também ocorre no universo acadêmico, que é exatamente o que você acabou de falar, essa pessoa, esse participante, fala: trazer pensadores acadêmicos negros trariam narrativas e perspectivas diferentes, é exatamente o que você acabou de falar. Mas temos muitas outras perguntas, estou só aproveitando. Então, tá bom, Fernanda. Tem um que é assim: lugar de fala e alteridade. Olha, essa é uma pergunta que eu gostei bem, viu? É uma pergunta que eu faria também. De um lado, Djamila Ribeiro, uma importante voz do feminismo negro, ressalta a importância de lugar de fala para tratar das questões raciais. De outro lado, nos estudos da linguagem, diferentes autores tratam da importância da alteridade e do lugar da enunciação, como Bakhtin, Porriquet, Canagaraja. Como você vê isso? A noção de lugar de fala pode ser limitante, na sua opinião? Adorei. Agora tem mais uma, só para você poder falar também, porque eu acho que a gente também já está chegando no nosso tempo. Então, tem uma outra que, assim: estudos sobre mestiçagem evidenciam as questões raciais, mas numa perspectiva de mistura, de mescla, de hibridismo. Você acredita que os estudos sobre mestiçagem contribuem para o letramento racial crítico ou escamoteiam questões específicas ligadas ao racismo estrutural? E aí, para fechar, Diego castigou. O letramento racial crítico tem influências de Paulo Freire? Se houver, quais são elas? Ok. Tá. Pensando aqui um pouco na questão de lugar de fala e alteridade, é a questão de ser limitante, né? A Djamila, quando ela traz a questão de lugar de fala, né, ela está trazendo as discussões para uma arena para pensar a questão da reflexão de raça, né, em um lugar que até então, né, dentro da universidade, dentro da educação básica, na sociedade como um todo, né, que até então esse lugar de fala não é contemplado ou não é considerado, né? Então, é nesse sentido. E eu não vejo essa questão do lugar de fala como limitante. Muito pelo contrário, ela dá a possibilidade, né, de que pessoas negras e negros, né, indígenas, possam ser contemplados em vários lugares de atuação social, né? E daí é nesse sentido que ela traz essa importância desse lugar de fala, para que essas falas, de fato, possam ser escutadas em todos os lugares, inclusive, aí dá para a questão de ligar um pouco aqui, né, sobre a questão do letramento racial crítico, se tem influência com a questão de Paulo Freire, né? Tem sim, né? E quando Paulo Freire traz a questão da praxis, né, que é a teoria, aliar a teoria à prática, então os conhecimentos trazidos da população negra e que precisam ser pensados no sentido de que epistemologias, que conhecimentos vivenciados precisam fazer parte dos nossos estudos, né, perpassam pela questão da praxis, né, que é o conhecimento adquirido através da nossa prática vivencial com questões teóricas. Então, de uma forma ou de outra, todos nós produzimos epistemologias, não é verdade? Seja o lugar que nós estivermos, né? Na universidade há uma produção de epistemologias, de teorias, como também em outros lugares, né?
a produção de outros letramentos que não são letramentos acadêmicos, por exemplo, né? E que aliam a questão do conhecimento experienciado com epistemologias, e nisso se torna a questão do aliar, né? A questão da teoria com a prática. Então, tem, sim, muito a ver com o que o Paulo Freire coloca, né? Tanto que os estudos da Bell Hooks, né, que também trata e aborda e pensa sobre a questão da importância do letramento racial crítico, o Gloria Ladson-Billans, que foi também uma das fundadoras de trazer a questão da teoria racial crítica para dentro dos estudos da educação, né? Skerhet, que é uma outra que trabalha com a questão do letramento racial, Twine, também, que trabalha com a questão do letramento racial, todos e todas eles e elas se baseiam na questão de Paulo Freire primeiro, né? Pensando na questão dessa experiência vivenciada para que a gente possa, de fato, ter essa praxis, né? E daí sobre a questão dos estudos de mestiçagem, né? Que é um pouco do que o pessoal, mestiçagem ou então colorismo, né? Que é uma outra nomenclatura que as pessoas têm utilizado, né? Na minha percepção, o que a gente tem que pensar e focar é focar na questão de que forma que o racismo estrutural se dá na nossa sociedade brasileira, né? É claro que há algumas discussões e questões que demonstram que quanto mais clara a tonalidade de pele da pessoa mais possibilidades e mais acessos essa pessoa terá. No entanto, em qualquer lugar que qualquer uma dessas pessoas entrarem e que elas tiverem traços que demonstrem que são pessoas negras, não é? Elas serão excluídas. Elas terão dificuldade de ter acesso a emprego, de dificuldade de ter acesso a posições de poder. Ou seja, a nossa sociedade, ela é racista. E esse racismo estrutural está em todos os lugares. E desde muito cedo, todos nós aprendemos a manipular e entender como é que esse racismo estrutural ocorre. Dando um exemplo, por exemplo, de livro didático. Os livros didáticos, né, de uma forma ou de outra, todas as pessoas que estão participando aqui tiveram acesso ao livro didático em algum momento na sua vida, em qualquer disciplina que participou e que teve, né? Então, todas as pessoas, se forem refletir sobre a questão do livro didático, o livro didático ele é eurocêntrico, né? E ele tem, na sua base, por ser eurocêntrico, o racismo estruturado, que coloca a pessoa branca como norma. Porque até hoje, no Brasil, eu nunca vi um livro didático que tivesse 50% da população negra representada no livro didático, não é? Então, isso demonstra um pouco de como é que esse racismo é estruturado. Então, essa questão da mestiçagem, é importante que a gente entenda e que saiba e etc. No entanto, ela mais divide do que colabora para que nós possamos lutar em conjunto para uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais equitativa e antirracista, né? Então, essa seria a minha reflexão. Nós temos ainda um montão de perguntas, mas o tempo não vai dar. Mas eu já separei tudo, vou enviar para você. Ai, que ótimo, Fernanda. Eu estava colando aqui num Word para você poder depois receber essas perguntas. E daí, se você quiser gravar uma resposta ou mandar alguma coisa por escrito, a gente coloca lá no site, na nossa página do Lael, com as respostas para quem está interessado e fez a pergunta. Seria ótimo, a gente tem essa possibilidade também. Eu agradeço muito pela sua vontade e interesse em responder e poder também participar desse diálogo com a gente. Eu vou passar para a Ângela ou para os meus colegas, meus coordenadores também. Ângela? Obrigada. Bom, como eu falei, eu só tenho a agradecer a sua participação. Eu acho que, por mim, eu achei magnífico, aprendi bastante, vi você tocar em pontos que são fundamentais hoje para aqueles que se colocam numa posição antirracista e que
até respondendo parte de uma pergunta que fizeram para você de transformações, é isso que a gente entende antirracismo, é o que, que a gente faz, como é que a gente anda, o que, que a gente transforma. E eu acho que você tem um papel super importante para nos provocar, para nos ensinar, porque a gente precisa aprender, né, com você. E, então, eu só tenho a agradecer e eu depois quero olhar com mais cuidado também as perguntas, eu fui tentando acompanhar, tenho certeza que você vai achá-las super interessantes, que eu vi, e que será bom se você puder estar conosco novamente. Será um Até também prazer. fazer uma pequena propaganda, que nós vamos ter uma live também do Lael, relacionada a Black Lives Matter, e que são todas alunas ou ex-alunas do Lael, pesquisadoras que tratam da questão de negritude, né, dentro da perspectiva da linguística aplicada, e até elas gostariam de fazer hoje, mas o lugar ficou seu, e a gente vai fazer outro dia, eu vou mandar para você também, falando um pouco da pesquisa de mulheres negras no nosso programa de Lael, tá bom? Então... Certo, muito obrigada, vou adorar saber, considerando que eu participei de banca aí de 2 ou 3 que discutiram essa questão aí no Lael, né? Então vai ser um prazer escutá-las. Elas estarão, né, nessa nossa live e teremos outras também, você tenho certeza que vai gostar bastante da pesquisa delas, da fala, e será bom se você puder estar conosco. Vou estar, sim, será um prazer. Muito obrigada, Aparecida. Eu que agradeço novamente o convite, foi um prazer estar com vocês. Então, muito obrigada, Ângela, Zuleika, o intérprete, o Eric, Fernanda, né, e também ao Tony e a Cláudia pela interação. Então, muito obrigada pela oportunidade, obrigada também às pessoas que estiveram aqui e participaram, que trouxeram as perguntas para que a gente pudesse dialogar. Muito obrigada, foi um enorme prazer. Obrigada, Zuleika, também pela presença. Prazer é nosso, Aparecida. Muito obrigado, viu, você ter vindo falar com a gente, né? De tão longe, né? Aí já deve ser bem tarde também, né? Agora é 10h15 da noite já. Ok. Também queria agradecer a sua participação. Acho que é um início, né, deste debate aqui no Lael que foi brilhante. Você nos instigou, trouxe as experiências, os dados. E aqui, né, como você está, nós estamos aqui do outro ladinho, no seu cantinho, no seu país. As pessoas foram te saudando aqui de Minas Gerais, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, ai, que maravilha, da Bahia, do Tocantins, do estado de São Paulo, não só da cidade, trazendo e assim reforçando o quanto os dados são interessantes, essa reflexão é importante, o quanto nós todos precisamos pensar juntos. Então, muito obrigada pela gentileza em partilhar esse momento. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigada. Vamos terminar com uma musiquinha, porque ninguém é de ferro, né? Vamos voltar a ela. Excelente. Nada, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada a todas, todos e todas. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada.
pessoal. Até a Boa próxima. Noite. Até, obrigada. Boa noite, um beijo, obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Podemos encerrar?